Olá, meus caríssimos alunos, vamos para mais uma aula de compatibilidade eletromagnética. Na aula de hoje, nós vamos fazer alguns poucos exercícios de fixação referentes à aula anterior. Na primeira questão, nós temos um texto afirmativo aqui que diz o seguinte: a interferência eletromagnética pode ser definida como qualquer perturbação que possa interferir de alguma maneira no desempenho de um equipamento. Os distúrbios eletromagnéticos podem ser provocados pelos circuitos internos dos equipamentos eletroeletrônicos e, também, por eventos naturais que atingem a rede elétrica, causando uma resposta indesejada, mau funcionamento ou degradação da performance do equipamento. Marque abaixo qual dos eventos ou qual das alternativas não corresponde a uma fonte de interferência eletromagnética. Então, na letra A aqui está afirmando o seguinte: motores. Bem, motores nós temos lá o comutador. Esse comutador o que ele vai fazer é chavear ou curto-circuitar algumas espiras para, no caso dos motores, alimentar a armadura e no caso dos geradores para receber a tensão induzida nas bobinas da armadura. Então, como você tem ali uma comutação mecânica, isso vai gerar sim uma interferência que vai se propagar na rede. Então, essa sim é uma fonte de interferência eletromagnética. Lâmpadas fluorescentes. Olha, nós temos ali reatores dentro da calha que geram um campo magnético muito grande, porque ali se tem tensões elevadas. E esse campo magnético forte, ele pode sim, em algum momento, abraçar algum cabo de dados e induzir nesse cabo tensões que não deveriam estar se propagando ali, né? que não tem nada a ver com os dados que estão sendo trafegados, gerando sim, podendo gerar uma interferência eletromagnética. Antena de transmissão. Olha, antena de transmissão, ela vai irradiar campo eletromagnético, que pode sim gerar grandes interferências em outros tipos de equipamentos. Aqui na letra E, fala sobre equipamentos de solda. O equipamento de solda nada mais é do que um eletrodo curto-circuitando o secundário de um transformador, né? Isso gera uma corrente elevadíssima e essa corrente vai derreter o eletrodo e, uma vez liquefeito, ele vai grudar ali na superfície em questão. E aí a gente chama isso de soldagem. Então, esse equipamento, você tem ali uma corrente muito alta, você tem ali um campo magnético sendo gerado e isso, por conseguinte, vai gerar uma perturbação muito grande na rede elétrica. Então, esse equipamento de solda é, sim, um grande gerador de interferência eletromagnética. Então, o que sobrou aqui é a letra D, que é cabo de fibra ótica, ou seja, luz. Então, assim, em hipótese alguma, essa luz ela consegue gerar interferência eletromagnética em qualquer circuito que seja. Então, a letra correta é a letra D. Nesse segundo exercício, nós temos aqui que a interferência eletromagnética pode causar problemas esporádicos de funcionamento. Essas situações podem ser causadas pela degradação dos equipamentos, de alguns componentes desses equipamentos e das próprias montagens. Entre os possíveis problemas citam-se as falhas na comunicação entre dispositivos de uma rede de equipamentos e ou computadores, alarmes gerados sem explicação, atuação em relés que não seguem uma lógica e sem haver comando para isso. Marque abaixo a opção que está relacionada com a interferência eletromagnética e os problemas citados acima. Nós temos aqui a primeira questão, a letra A, que fala sobre blindagem e aterramento inadequado. Sim, quando você tem falha na blindagem de um cabo, você pode ter naquele ponto, sim, funcionando como uma antena e captando ruídos eletromagnéticos e, por conseguinte, introduzindo esses ruídos na linha. Então, ele é sim uma fonte de interferência eletromagnética. Mistura de cabeamentos lógicos e de alimentação. Isso aqui é um erro muito comum que a gente vê em instalações, né? Você coloca esses dois tipos de cabo juntos e aí o que acontece? Quando circula corrente num cabo de alimentação, ele gera um campo magnético que vai abraçar
esse campo de dados e vai induzir ali uma tensão inadequada, né? Nós já havíamos comentado sobre isso. Então, quando você faz essa mistura de cabeamento, você pode sim provocar um defeito esporádico nesses equipamentos, né? Por meio da interferência eletromagnética. Então, a letra B também está correta. A letra C tem aqui ruídos elétricos em fontes, principalmente fonte chaveada, incluindo ainda as linhas de energia AC, sinais de rádio, máquinas e estações. Tudo isso aqui citado são fontes de ruído, né? São fontes de interferência eletromagnética. Equipamentos com circuitos comutadores. Isso aqui a gente já tinha visto, né? Esses circuitos comutadores, eles vão introduzir sim ruídos na linha. Então, todas essas questões estão corretas. Então, a letra certa é essa aqui, a letra E, todas as afirmativas acima, ou todas as opções acima. Essa terceira questão aqui, nós temos o seguinte: a redução da interferência eletromagnética minimiza os custos iniciais e futuros problemas de funcionamento em qualquer sistema. Para tanto, é necessário que haja gestão. Do ponto de vista da interferência eletromagnética, analise a afirmativa abaixo e marque entre as opções qual é a correta. Aqui é colocado 3 assertivas. Então vamos ler cada uma delas para a gente poder analisar. A primeira diz o seguinte: gerenciar a interferência é limitar a quantidade de energia intencional e não intencional que vaza dos equipamentos para o espectro eletromagnético, ou seja, por via aérea ou por condutores. Corretíssimo. Isso aqui, de fato, é gestão de interferência eletromagnética. A segunda assertiva diz o seguinte: gerenciar a interferência é treinar os usuários do sistema para que não ocorram problemas relacionados à operação. Treinar usuários é gestão de pessoas, não é gestão de interferência eletromagnética. Essa terceira assertiva diz o seguinte: gerenciar a interferência é adquirir equipamentos que possuam certificação dos órgãos competentes. Isso aqui é gestão do ponto de vista do consumidor. Mas aí nós temos um problema, porque quando se faz gestão, essa gestão, quando a gente fala em gestão de interferência eletromagnética, a gente está falando gestão do fabricante, né? Ele não pode permitir que o equipamento em questão polua o espectro eletromagnético onde ele está. Então, ele não pode poluir, nem pode sofrer com a poluição do meio onde ele se encontra. Isso é gestão de interferência eletromagnética. Mas o texto aqui, inicialmente, ele começa dizendo o seguinte: a redução da interferência eletromagnética minimiza os custos iniciais e futuros problemas de funcionamento em qualquer sistema. Ele dá a entender que essa gestão aqui parece ser do ponto de vista do usuário final. Então, ficou meio dúbio aqui. Eu acho que precisaria ser reconstruída essa questão aqui para deixar um pouco mais claro. Então, eu não sei o que ele está querendo, eu vou colocar uma interrogação aqui. E vamos analisar agora quais são as opções que a gente tem. Então, a letra A é: as opções 1 e 2 estão corretas. Não, a gente já viu que a 2 está errada. Então, essa aqui não pode ser a letra A. A letra B diz que as opções 2 e 3 estão corretas. Não, a 2 está errada. Aqui diz que apenas 1 está correta. Bom, essa aqui pode ser verdadeira. Apenas 2 está correta. Não, essa aqui é falsa. E apenas 3 está correta. Bom, por uma interrogação, se tivesse alguma coisa do tipo 1 e 3, eu arriscaria marcar essa questão. Mas não tem essa opção aqui. Então, o que nós temos é que escolher entre a 1 e a 3. E eu estou para dizer para vocês que a 1 é muito mais verdadeira do que a 3, porque a gestão de interferência, conforme já disse, ela é sempre feita do ponto de vista do fabricante. Então, eu vou marcar como correta aqui a letra C, embora o exercício ele é muito dúbio, né, no que diz respeito à intenção dele. A quarta e última questão diz o seguinte: em ambientes industriais, a instalação das máquinas elétricas requer certos cuidados.
Entre eles, manter uma certa distância entre a máquina instalada e os equipamentos eletrônicos, para evitar interferência por radiação eletromagnética. Isso aqui é uma gestão do ponto de vista do cliente. Dessa forma, calcule a distância mínima necessária para que o motor de 500 watts seja instalado em uma fábrica e não gere interferência em outros equipamentos eletrônicos. Os dados do motor, o ganho é 4,4 vezes 10 a menos 12 e o campo elétrico gerado é de 150 microvolt por metro. E aqui a gente tem a equação que envolve esses valores. E aí o que a gente tem que fazer, já que ele quer a distância, é isolar a distância aqui na equação. Então, o que nós teríamos é essa outra equação aqui. E agora basta que substituamos os valores nessa equação. Então, nós temos que a potência do motor é de 500 watts. Nós temos aqui que o ganho, esse ganho é de 4,4 vezes 10 a menos 12, esse 30 da equação, dividido pelo campo elétrico ao quadrado. Esse campo elétrico foi dado aqui, que é de 150 vezes 10 a menos 6 ao quadrado. Se nós efetuarmos essas contas, vamos chegar em 1,71, faltou uma unidade de medida aqui, que é metros. Então, a opção mais próxima que nós temos aqui é a letra D, que diz que essa distância tem que ser maior do que 1,7 metros. Então, ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. E em caso afirmativo, não deixe de registrar isso aqui embaixo com o seu like. Meus queridos, vejo vocês no próximo encontro. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.